Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Vocês acabaram de ver, né? Foi publicado o edital para a Receita Federal do Brasil, cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Esse vídeo aqui é apenas para traçar alguns pontos, algumas dicas, principalmente em direito tributário e legislação tributária. Mas eu já adianto que eu vou me aventurar e dar algumas dicas em relação ao concurso como um todo. Tudo bem? Bom, o conteúdo programático das disciplinas está vasto, está bastante denso. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês é cuidado com a ESAF. Leia o conteúdo programático de cada disciplina. Não entre na ilusão, não fique preso apenas àquele quadrinho que você viu lá no edital, com as disciplinas elencadas, arrolando a prova objetiva, quantas questões para cada uma, porque aquilo vai te enganar muito se você não tem tanta experiência assim com a ESAF. Marcelo, não estou entendendo. Eu explico. Vê lá raciocínio lógico e matemático. Se você não conhece bem ESAF, você vai estranhar lá no dia da prova, no dia 10, no dia 11, encontrar matemática financeira, encontrar estatística, trigonometria. Se você só leu aquele quadrinho e está acostumado, por exemplo, com outras bancas, uma FCC, você sabe que dentro de raciocínio lógico e matemático, você normalmente não encontraria matemática financeira. Agora, a ESAF colocou tudo isso dentro de RLM. Quer ver um exemplo pior? Aqui na minha área, pega tributário, dá uma olhadinha no edital de tributário. Quer ver? Eu coloquei aqui para vocês o edital para a gente dar uma olhadinha de tributário. Olha só. Está aqui legislação tributária, melhor dizendo, está aqui tributário. Perceba você, meu amigo, minha amiga, que a partir do item 26, na verdade, nós não estamos mais falando em direito tributário. Isso aqui tudo é direito previdenciário. Isso aqui é previdenciário. Então, a ESAF fez isso com várias disciplinas. Você tem que ter muito cuidado, porque se você se preocupar apenas com a cabeça, com o caput, olhar, tudo bem, vai cair tributário, vai cair RLM, vou ficar naquele mais do mesmo, ou sei o que mais ou menos que cai em cada coisa, cuidado com isso, tá ok? Analise com atenção, evite nesse momento uma análise perfunctória, analise com atenção o conteúdo de cada disciplina. Bacana? Legal? Show de bola! Então vamos lá. Já adiantei aqui uma das coisas que eu queria ressaltar para você depois não ser pego de surpresa. Vou falar rapidinho da prova objetiva. Você viu lá no seu edital? Olha só, tá aqui. Prova objetiva, dia 10 e 11 de maio. É uma maratona. Eu quero que você, meu amigo, minha amiga, meu aluno, pelo amor de Deus, resolva a questão, mas resolva a exaustão. O seu treinamento tem que ser numa biblioteca, você tem que levar um livro preferencialmente, porque eu quero que você se acostume a ficar inclinado, eu quero que a tua nuca doa um pouquinho. Claro, você não vai se estoporar agora e chegar lá morto. Aos pouquinhos, gradativamente, vai treinando o seu corpo a ficar sentado horas numa mesa, olhando para baixo, resolvendo questão, porque é assim que você vai estar durante 2 dias praticamente. Perceba que você faz a prova objetiva, depois, sábado o dia inteiro, depois você volta no domingo para fazer a subjetiva sem saber se passou. Então é uma maratona. E o desgaste físico é um elemento que deve ser levado em consideração, tá ok? Então já vai treinando muitos exercícios a partir de agora. Tente simular o ambiente da prova, tá? Não é para se matar, mas tente simular ao máximo o ambiente da sua prova. Olha só aqui a tabela. Teremos então 2 provas aqui, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Total de 70 pontos para cada qual. De novo, não fique preso apenas ao que está escrito aqui, tá? Já vimos que, tá aqui direito tributário, D7, cadê previdenciário? Não tá, mas dentro dessas 15 questões nós vamos ter tributário e previdenciário. Direito tributário acaba que aparece 2 vezes, né? Eu tenho legislação tributária, depois vamos ver o que é isso. Eu tenho direito tributário ali sozinho.
Depois vamos analisar. Então perceba que tributário tem um peso muito interessante. Agora, cuidado com isso aqui, ó. Eu pego muito aluno chorando depois. Ah, eu estudei muito tributário, constitucional, sabia de tudo, mas eu fiquei em português. Olha o tamanho de português. Nessa prova aqui, que você tem que fazer pelo menos 8 questões de português, português tem 20 questões. É mais que RLM, que todo mundo estuda pra caramba. É mais que constitucional, mais que administrativo. E olha só, é o mesmo peso. Português tem o mesmo peso constitucional, tem o mesmo peso administrativo e tem o dobro de questões. Prova de português da ESAF não é passeio no bosque. Quem está acostumado com ESAF sabe que são textos chatos, cansativos, assertivas longas. Você tem que se preparar a partir de agora para esse tipo de prova. ESAF é uma maratona física, tá? Não fica aí nessa neura, eu vou ler tudo quanto é informativo e ignoro o português. Não faça isso. E o mesmo também para a língua estrangeira. Seja espanhol, seja inglês, você tem que se dedicar porque é o mesmo número de questões. Não adianta você, meu Deus, eu não vou... Cara, tem que fazer 4 de inglês ou 4 de espanhol. Se você não sabe inglês, põe espanhol. Mas não fica nessa aí, eu falo portunhol, dá certo. Cara, dá uma estudada. Você vai querer se matar se for espanhol, a língua que te derrubar. Porque se você fizer 3, acertou maravilhosamente toda a prova, mas só fez 3 de espanhol. Tá fora! Tá fora! Se dane que você gabaritou auditoria, tributária, gestão tributária, tá fora, meu irmão. Então, olha, não dá esse tipo de mole. Perceba que você tem mínimo por disciplina e tem o mínimo no conjunto de provas. Não é uma prova fácil, é uma prova dificílima, tudo bem? Olha só. Perceba então que essa prova aqui da tarde, do dia 10, ela tem um peso maior porque ela vale o dobro da prova da manhã. São menos disciplinas. Em compensação, o total de questões dá no mesmo, são 70 questões. Sendo que você tem aqui, olha, isso aqui vai ser uma prova à tarde para você querer se xingar. Por quê? Isso aqui, esses 3 aqui, o D7, D10 e D11, é uma prova de decoreba pura praticamente. Tributário, a ESAF não perdoa só pelo fato de você não ser bacharel em direito, tá? Não espere uma prova leve de tributário, bastando ler CTN, não. Não. Você vai ter que, em tributário, estudar informativo e estudar jurisprudência. E Marcelo, por que você falou que é decoreba? Porque 90% das questões, 85%, vou botar assim, quando sai da jurisprudência, sai letra de súmula ou parte de ementa do STF e STJ. Então, óbvio que você tem que entender o que está sendo discutido, isso ajuda absurdamente. Agora, é uma prova cansativa, é uma prova que vai explorar muito o teu conhecimento da matéria, independente se você é formado em Direito ou em Fotografia. Ela não está nem para você. E a ESAF ainda, apesar de ser uma prova não destinada a bacharéis em Direitos, cobra também jurisprudência, doutrina. Ainda cobra doutrina em prova de fiscal da Receita. E aí, meus amigos, não tem jeito. Se você já não tem uma base boa em direito tributário, o que você faz? Eu tenho que acertar 12 pontos, num total de 30. Paciência. Eu não vou agora começar a ler Paulo de Barros Carvalho, né? Não vou começar agora a ler uma doutrina pesada, uma doutrina que a Luciana Amaro, que a ESAF gosta. Não vou fazer isso. Não dá tempo. Você tem que traçar uma estratégia. Então, 15%, 20% no máximo são questões doutrinárias. Cara, eu vou com o que eu tenho. Paciência. Por que eu estou falando isso para você? Vem cá agora. Legislação tributária, cara, de novo, vão ser 20 aqui. 20 pontos. E 20 pontos, pensa numa coisa. É decoreba pura. Isso aqui basicamente é imposto de renda e IPI. A gente vai ver. É regulamento.
Ele está falando aí de praticamente 2.000 artigos, é coisa pra caramba. Agora, qual é o conselho que eu te dou? Se prenda a legislação tributária, se prenda a o que é o fato gerador, contribuinte, responsabilidade tributária e quando tem dedução, o que é insumo para IPI, quando tem dedução para imposto de renda. Isso é o grosso, você tem que saber e saber bem. Leia a exaustão esses artigos. Tudo bem? Você está vendo aqui o que te espera no dia 10, né? É um sábado que você vai querer se matar. Eu não estou exagerando, não. Você vai querer desistir várias vezes, principalmente à tarde. Porque você vai ter questões decorebas junto com cálculo, contabilidade. Vai ter que calcular passivo, aquelas coisas todas loucas de contabilidade, e você vai ficar assim, pelo amor de Deus, não está dando tempo. Tem que ter uma estratégia muito bem traçada. Você vai ter 1 minuto por questão e olhe lá. De modo que você, nas questões de tributário, que é assim, sei, não sei, pensa um pouquinho e marco, tributário você tem que passar batido. Deixa para perder tempo com questão que demanda cálculo. Treine muito, tá? É isso que eu estou te passando. Treine muito com questões. Leia, releia e faça questões. Eu coloquei aqui um exemplo, não vou resolver essa questão agora, não é o objetivo. Uma questão de legislação tributária. Perceba aqui, olha só, que ela está cobrando a letra do regulamento do imposto de renda. Na determinação da base de cálculo do imposto de renda, incide valor recebido, que não sei o quê. Perceba que isso aqui tudo você vai encontrar basicamente no regulamento do imposto de renda. Então, olha só, letra E, está sujeito a imposto de renda na fonte, a remuneração produzida por letra hipotecária, tudo isso aqui é decorebinha. Agora, é uma decoreba difícil pra cacete. É chato, são assertivas longas e que apesar de tudo, você assim tem que de cara olhar e falar certo ou errado. Se você ficar na dúvida, será? Não vai dar tempo. Simples assim, não vai dar tempo. Então, legislação tributária requer um cuidado grande, tá? Você não vai ler por doutrina, não vai se apegar muito à jurisprudência, quiçá súmulas. Agora, você vai ficar na letra fria do regulamento do imposto de renda do IPI. Tá bom? Olha só, essa é outra questãozinha que eu peguei já de tributário. Questão relativamente simples. Eu até depois vou fazer um vídeo aqui corrigindo algumas questões para você ter uma noção de como o tributário é explorado pela ESAF. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, independente disso daqui, dá uma analisada no tamanho das questões. É grande, é muita coisa para ler. Isso aqui está ocupando um slide inteiro. Agora imagina metade da prova, entendeu? Fica aquelas assertivas de 3, 4, 5 linhas, muito parecidas, gera confusão. Se você não treinar, você vai pegar a ESAF e a ESAF vai te destruir. Você vai ficar cansado, não vai nem voltar à tarde. O que acontece é a prova que tem o maior índice de evasão. O pessoal vai de manhã e não volta. Você vai perceber, você vai lembrar de mim. Caraca, é verdade, o Marcelo falou. Pelo menos 30% não volta à tarde. Destrói a prova. Treine muito. Tudo bem? Discursiva. Olha só, antes, põe aí. Não custa nada, né, relembrar algumas coisas. Vamos passar aqui rapidinho? Olha só, meu amigo. Vou passar aqui. Tributário, vamos olhar o edital juntos. Competência tributária, ótimo. Tu pega lá o artigo 7 do CTN e aquela teoria de característica e por aí vai, está ótimo, tá bacana. Limitações ao poder de tributar, princípios e as imunidades. Cuidado com a nova imunidade, tá? Dos videogramas e tudo mais que veio com a emenda 75. Tem imunidade nova aí. Beleza. E aí vem conceito de classificação de tributos, tributos de competência da União, aí elenca aqui todos os tributos. Quando chega nas contribuições, ele começa a traçar alguns artigos específicos. Não custa nada você dar uma lida nesses artigos aqui específicos, né? Dá uma lidinha, até porque a gente sabe do que está falando aqui. Custa nada você pegar isso aqui e dar uma lida. Tudo bem? Bacana?
Aí vai, fala de todos os tributos da competência federal, e aí vem aqui, beleza. Legislação tributária, lei complementar, lei ordinária, resoluções, vigência da legislação tributária, aplicação, interpretação. Você percebe uma coisa? A questão discursiva que teve de 2012, a gente vai ver aqui de tributário, saiu desse tema aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Foi mais ou menos onde começa, simples, legislação tributária. Olha o tamanho do edital para falar de um tema que são poucos artigos. Ainda assim, o examinador, a ESAF, fez questão de elencar tudo que tem nesses poucos artigos. A última questão discursiva de tributária, eu até coloquei no material, vai ser o próximo slide, saiu dessa meiuca aqui. Dá uma lidinha, entendeu? Dá uma lidinha aqui, como é tudo decoreba, o máximo que tem de interessante aqui é a discussão que for cobrado, o artigo 98 do CTN, dos tratados internacionais. Você dá uma lidinha naquela parte que for mais interessante. Outra coisa que eu acho interessante também, que agora está muito tá em voga, é o artigo 100, parágrafo único. Eu sei que não abrevia, mas estou com preguiça. O artigo 100, parágrafo único do CTN. Dá uma lidinha nele, tá? E leia ele, não só no CTN, como a doutrina comentando esse artigo. Tudo bem? As discussões que gravitam em torno desse artigo. Cuidado com uma coisa. Você vai ver que na legislação tributária, basicamente é IPI, imposto de renda. Mas aqui está tributo de competência do Estado, tributo de competência do município. Se eu fosse você, sinceramente, como eu sei que não dá tempo de fazer tudo, fica apenas com a Constituição nos tributos estaduais e municipais, tá? Não faz sentido você ir para a Lei Candir, Lei Complementar 116, não faz sentido. Eu até faria um link com isso aqui. Pegaria tributo de competência do Estado, município, junto com Simples. Leria o que está na Constituição acerca dos tributos estaduais e municipais, fazia também um link com o Simples e ver como é que funciona aqui esse DAS aí, o documento de arrecadação simplificada, quem arrecada o que para quem, dá uma olhadinha nisso, tudo bem? E aí vai, obrigação tributária, aquela história toda, de novo, quando entra aqui, olha que interessante, responsabilidade tributária é sempre um tema que merece atenção. Perceba que ele gosta também aqui, ó, ele destrincha um pouquinho até o 17.3, responsabilidade tributária. Dá uma atenção especial a esse tema, porque sempre tem muita coisa para estudar e falar. Tudo bem? E aí ele vai. Crédito, Constituição, a modalidade de extinção, papapá. Engraçado que ele nem fala aqui, olha só. Ele fala suspensão e exigibilidade. Suspensão da exigibilidade, perdão. Modalidades, extinção do crédito tributário, aí vai modalidade, pagamento indevido. Ele fez questão de falar pagamento indevido. Cara, você sabe o que eu tô falando, né? Dá uma lidinha aqui no 566-621 do Rio Grande do Sul, aquela tese do 5+5, RE, quando o Supremo bate o martelo e fecha esse ponto, entendeu? Eu acho que ele tá falando aqui do quê? Ele quer saber da ação de repetição de indébito, da Lei Complementar 118 de 2005. E fez questão de botar aqui pagamento indevido. Aí vai, exclusão do crédito tributário, garantias e privilégios, administração, fiscalização, dívida ativa, certidão negativa. Ponto. CTN. É o CTN inteiro. Ele começa lá na Constituição e vai ao CTN inteiro. Com esses destaques que eu passei para você. Tudo bem? Legislação tributária está aqui. Perceba que tem 2 pontos apenas. Olha só. Eu tenho um todo destrinchadinho, bonitinho, e tenho o 2. E começa, deixa eu achar ele, aqui. E quem é um, quem é o 2? Aqui, ó. Um, óbvio que eu falei, que é o imposto de renda. O 2 é o IPI. Então você vai ter que pegar o regulamento do imposto de renda. Eu até te aconselho a pegar esses temas aqui e ler pelo regulamento. E também o IPI, mesma coisa, tem o regulamento do IPI. Dá uma lidinha nesses temas principais no regulamento de cada qual. Tudo bem? Olha aqui rapidinho. Dá uma atenção especial para os elementos diretamente relacionados à regra matriz de incidência tributária. Lá o aspecto material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal. Tudo bem?
quando falar de contribuinte, de base de cálculo, o que é receita, rendimento, esse tipo de coisa, ou seja, quando você reputa o fato gerador, aonde, dá uma lida especial nesses artigos, tudo bem? Isso aqui é coisa pra caramba. Não é regulamento todo não, tá? Falando só lá do imposto de renda, o que tá aqui não chega a ser o regulamento todo. Agora, duas coisas para você pensar, ter como norte. Se dedica a duas situações, a quando há a incidência e quando também há não incidência. Lembra que o regulamento é cheio de isenção imprópria, né? Que isenção imprópria? Ela fala assim, é isento, exemplo, imposto de renda da pessoa física, é isento do imposto de renda da pessoa física, verbas indenizatórias. Isso não é isenção porcaria nenhuma, isso é uma não incidência. Verba indenizatória não configura hipótese de incidência no imposto de renda. Chama de isenção, mas é uma isenção imprópria. Na verdade, a lei arrolou uma situação de não incidência. Legal? Então, dá uma olhadinha, olha aqui, nisso daqui. Imunidades e tributação na fonte. Que são dois temas que a gente tende a passar ao largo, não gosta de estudar muito, contudo, várias questões saíram principalmente daqui, de tributação na fonte. Estuda isso, tá ok? Não deixe de estudar, pelo amor de Deus. Bacana? Com relação ao IPI, basicamente o que eles gostam muito de IPI, eles gostam muito de responsáveis, óbvio, o conceito de industrialização e tudo mais, principalmente aqui, exclusões, dá uma lidinha, vale a pena. E aí, aquela história, o resto, né, tem que ler tudo porque está no edital, mas eu pelo menos daria uma atenção especial nesses pontos. No máximo, colocaria aqui também IPI na importação como assim, uns pontos de destaque. Vendo agora a prova subjetiva, são duas questões. Aqui tem uma coisa interessante, né? São duas questões, da D7 e da D11. Lembrando que D7 é direito tributário, mas dentro do tributário tem também previdenciário. Então, a banca, eu acho que ela não vai fazer isso, tá? Mas nada impede a banca também de cobrar previdenciário. Pode cobrar uma questão de previdenciário ao invés de cobrar tributário. Tá lá, dentro de D7 tem previdenciário, então cuidado. Eu até coloquei para vocês aqui, exemplo aqui de questão, olha só. Eu falei para vocês, aqui foi a prova de 2012 da Receita, cobrou lá, como eu disse para você, toda a discussão gravitando em torno do artigo 98 do CTN, bem interessante. Tem que falar que, preferencialmente, tenta chegar às 30 linhas, tá? Não para antes de 25, não. Eu sei que é complicado, eu sei que você às vezes está inseguro, está querendo... posso parar com 12, eu tô letra grande para chegar a 15. Cara, chega às 25 pelo menos, o ideal é chegar às 30 linhas. Tudo bem? E outra questão aqui de legislação tributária, foi diferente o critério utilizado na prova passada. Uma prova bem punk, falando, olha só, muitos têm discutido em doutrina e nos processos administrativos fiscais sobre a amortização do ágio em reorganização societária na tributação pelo imposto de renda. Cara, isso aqui é tributário faixa preta. Se você não sabe tributário, bem, tu tá viajando. Quer um conselho? Esse é o principal conselho que eu vou te dar. Conjur. O que é isso, Marcelo? É uma das ferramentas que você vai utilizar para tentar pensar temas de interesse da Fazenda Pública. A Exaf está mega antenada com os temas que interessam aquele órgão que está promovendo o certame. Foi assim com a PFN em 2012 também. A questão discursiva teve tudo a ver com o dia a dia do procurador. Foi assim com a Receita Federal. Leia notícias, artigos, veja o que está sendo discutido, tá? Imposto de renda, IPI, os principais tributos da União. Como dessa vez a questão vai sair de tributário e a outra vai sair de aduaneiro, com relação a tributário, não necessariamente será um tema de tributos em espécie, mas é interessante você olhar o que está sendo discutido, porque muitas das questões de tributos em espécie estão apoiadas em discussões de direito material. E ali você vai entender, você vai conseguir identificar quais pontos do direito material estão sendo cobrados, estão sendo discutidos. Então, fique sempre lendo no Conjur, tributário.net, essas coisas,
pelo menos os temas que está sendo assim, pô, está sendo muito discutido. Veja no informativo do Supremo o que está saindo direto, tá ok? E, por exemplo, incidência ou não, imposto de renda sobre juros remuneratórios, juros moratórios, aquela verba trabalhista, aquela história toda. É interessante você ficar antenado, porque a ESAF está prestando atenção a essas discussões, está caindo esse tipo de coisa. Bacana, meus amigos? Show de bola? Então, olha só, hein? Muita questão, muitos exercícios, por favor, não dá esse mole. Pelo amor de Deus, treine, a prova não é fácil, é uma maratona física até. Lembre-se que você pode ser seu pior inimigo, você vai querer desistir no meio da prova. Tenha certeza disso, não se permita fazer isso. Agora, você vai conseguir vencer ESAF se você se preparar bem. Então, antes de tudo, exercícios com leitura da lei. Tá aqui meus contatos, caso você queira tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, conversar comigo, enfim, qualquer um desses canais aí de comunicação aí, seja meu e-mail, blog, fanpage, eu na fanpage, no Twitter, no blog também, eu vou tentar sempre postar até a data da prova questões, temas de relevância, dicas específicas para ESAF e outros vídeos, então me acompanhe aí nesses canais. E é isso, meus queridos, bons estudos para você, tá ok? Boa preparação, e aí, até a próxima, tamo junto.